Expert Talks. Expert Talks. Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um Expert Talk. Hoje eu estou muito contente porque eu estou com duas pessoas que eu gosto muito. Primeiro, a minha parceira de conversa, que até outro dia não estava querendo gravar, não. Né? Tava receosa. Não, eu sou assim, não sei o que, eu sou meio tímida. Eu falei, vai gravar sim. E a outra, que estava suada ali nos bastidores, né, amor? Falando, não sei se eu gravo, não sei. É uma amiga nossa, conhece muito de intercâmbio, mas eu não vou apresentar, não. Vou deixar para você. A bola é sua. Vou ficar com essa honra. Como mal disse, uma amiga, uma colega aqui que está com a gente, uma super expert nos programas de cursos de idiomas, e ela veio contar um pouquinho da experiência pessoal dela em um destino diferente, que é pouco usual. Nos Estados Unidos, a gente tem uma série de opções, né, Mal? Mas ela escolheu um destino diferente. Não seria a minha primeira opção, eu confesso, mas eu fiquei muito surpreendida, porque as possibilidades são enormes. Então, hoje, bem-vinda, Lilian. Obrigada. Fique à vontade aqui com a gente, mas me conta qual foi o destino que você escolheu e por quê? Foi Chicago. Realmente não é o primeiro lugar que se pensa quando fala Estados Unidos. Mas, assim, primeiro eu escolhi o país, né? Pra onde que eu iria? E, assim, intercâmbio, você pensa o sonho americano. Sim. Aquele negócio dos fios, que você vai chegar e vai andar nas suas... do subúrbio, vai pegar um metrô, vai fazer tudo aquelas coisas que você vê no filme. E, assim, aí pesquisando as opções que eu teria de lá, primeiro eu pensei, assim, que eu queria uma cidade que fosse fácil me locomover, porque eu não dirijo, né? Então, eu já vi que se eu fosse para as cidades da Califórnia ia ser mais complicado, talvez eu ia ter que alugar um carro para conseguir aproveitar muito. Então, aí eu fiquei pensando, Boston seria legal, Nova York, Chicago aparecendo nas pesquisas. E assim, vendo o custo-benefício, que Chicago é mais barato do que Nova York, por exemplo, bem mais barato. Eu decidi ir lá. E também, assim, o skyline de Chicago é muito icônico e é muito americano. Então, foi a escolha certa para mim. Ela falou um negócio, você falou também, que quando a gente pensa no intercâmbio, né, principalmente a moçada... Eu não me incluo agora, né? Quando a gente pensa, geralmente vem a Califórnia, vem Nova York, vem Boston, porque tem Harvard, vem algum, né? Tipo a Califórnia, Los Angeles, San Diego. Já vi muito São Francisco. São Francisco. E Chicago, geralmente, não é um destino que vem para a moçada, mas é um destino que vem sempre com o executivo. Uma pessoa profissional, eu acho que também, esse nível que você está hoje traz isso. Mas você falou de um ponto importante que é transporte, né? Porque o americano ele tem carro. Chicago é a terceira maior cidade, muitos não sabem, em população nos Estados Unidos, né? Perdendo para Nova York e Los Angeles. Vamos começar com o transporte, antes da gente falar da escola do seu intercâmbio. É fácil andar, você compra um passe. Conta para quem está vendo a gente de casa aí, como que funciona, quanto custa, mais ou menos, se você lembra. Eu estou falando porque eu sou ruim de memória, tá? Então, se você precisar consultar aí, fica à vontade que aqui vale tudo. Eu também sou ruim de memória, então, tá bom. Mas assim, é muito fácil o transporte público lá. Tem ponto de ônibus, é muito fácil pegar. E você vai pegar o mesmo cartão, você vai fazer tudo. Então, você vai usar no ônibus, no metrô, no trem. É um passe mensal conjugado. Isso. E assim, você pode comprar de várias formas. Você pode comprar um passe semanal, um passe mensal. Você pode comprar um passe do dia. Ou você pode comprar unitário, assim, normal. Uma viagem única. Aí como eu usava muito, assim, várias vezes ao dia, e eu fazia tudo, porque eu ficava batendo perna, né? Ficava rodando tudo. Eu fazia esses de 2 semanas, que aí eu poderia ficar quanto tempo eu fazer quantas viagens precisasse. E você ficou lá 2 semanas? 2 semanas. Bacana. Isso. Aí eu conseguia usar o dia inteiro, era fácil, tinha as maquininhas para você recarregar em todos os lugares, né, de todos os metrôs, e aí você comprava o cartãozinho também em farmácia, ou em farmácia, assim, foi bem muito simples. Prático. E, se eu não me engano, eu comprei quando eu cheguei no aeroporto já. Eu falei quando você pagou, mas não precisa lembrar, se você não lembra então, de cabeça. Eu não lembro não, mas depois eu posso ver quanto que era. Mas assim, era um preço ok. Compensa. E compensa super, e assim... Nos Estados Unidos eu percebi que o Uber não é uma opção barata que nem a gente pega aqui, sabe? Transporte de aplicativo, muito, né? né? Uma coisa é você ir a turismo, né, Lili? Uma coisa é você no dia a dia que você vai... Pensa a Monique, que vai pra shopping, gosta de fazer compras, bate perna o dia inteiro, você ia precisar de um cartão desse, não né? Rolaria. Mas me tira uma dúvida ali. Esse cartão, ele tinha um uso ilimitado? Por exemplo, comprei um mensal. Eu uso ilimitadamente naquele mês? Como que funcionaria essa dinâmica? Porque, como vocês falaram, a gente está
querendo bater perna, conhecer os lugares, passear, tem aula, então você se locomove algumas vezes da acomodação até a escola, da escola até o passeio, do passeio de volta para acomodação. E isso, eu imagino que são vários transportes ao longo dessa rotina aí, né? E aí você pode usar quantos você quiser. Eu pegava, sei lá. Teve um dia que eu peguei, acho que uns 5 ônibus. Nossa. Porque eu fiquei indo pra lá e pra lá. E lógico que eu peguei um errado, mas eu culpo o Google. Que eu sou meio perdida. E aí eu peguei pro lado errado. Mas assim, não teve nenhum custo pra mim. Só foi, tipo, descer e voltar, né? né? Só foi... Nossa. E quem nunca, né, Lilian? Descer aqui Até São no Paulo, Brasil, a gente aqui em no São Brasil, Paulo, a gente Não, é. e mesmo assim, mesmo eu sendo perdida numa coisa que é minha, assim, aí eu chamei uma pessoa, assim, pedi, aí me explicaram, foi facinho, eu consegui voltar e cheguei onde eu tinha que ir, né? E uma dúvida, as pessoas de Chicago, elas são receptivas, né? Porque eu acho que muitas dúvidas de intercambistas é Sim, isso, é. a receptividade do local. Muito boa Então, essa já pergunta. vi gente falando, nossa, eu fui para alguns lugares da Europa, eles são mais frios, E eu vou Canadá, complementar né? ainda. A Lilian, a gente que conhece, ela é uma pessoa mais introspectiva, Sim. assim, né? Então, você fez amizades, eu vejo que você, né? A gente que sabe que você tem poucos e bons amigos, né? Você não é aquela pessoa popular. E como que foi lá? Me conta aí. Boa pergunta sua. Monique. Então, pra falar a verdade, era um dos meus medos de ir para os Estados Unidos, né? Porque eu nunca tinha ido. E eu pensei que, assim, sei lá, vai que eles não gostassem de mim, ou eles fossem muito fechados, sei lá, né? Pensei Passa tudo pela cabeça. Eu acho que era um dos meus maiores receios dos Estados Unidos, que as pessoas não iam ser receptivas. Mas, assim, foi totalmente quebrado isso daí. Eles foram muito bons comigo, assim, tipo... Pessoal simpático, para eu tirar dúvidas, as pessoas que atendiam, assim, nos restaurantes. E, então, foi super legal. E eu fiquei com uma host que ela... Assim, a gente fez amizade de verdade e ela foi, assim, me mostrou tudo. Ela ficava falando da família. Calma aí, para aí. Pra quem não sabe, o que é essa host? Vamos lá, onde você ficou hospedado? Conta, porque essa galera que tá em casa muitas vezes não Estão sabe. me atropelando. Né? Não, mas vamos lá. É que você se empolgou agora, eu gostei, boa. E aí, conta então pra gente. Porque assim, quando você vai fazer um intercâmbio, você pode ficar numa residência, que é com outros estudantes, que é tipo um apartamento, um hotel. E eu optei por ficar em uma homestay, que é numa casa de família, isso. E a host seria? A Judy. A mãe hospedeiro, a mãe hospedeira, isso. Ah, legal. A Judy ela morava sozinha, né? Ela era divorciada, mas eu conheci os filhos dela. Ela fazia ligação de vídeo pra filha dela que tava no Texas, aí outra tava em Nova York. Que massa. E eu fiz, assim, ela contou a vida dela inteira pra mim. Fiquei sabendo dos casos dela, porque ela era divorciada, sabe? Virou brother mesmo. Não, a gente fez tudo junto. Ela me levou pra comer pizza da cidade. Ela me levou pra comer um lanche de carne, assim, que é super também da cidade. Famoso. Foi muito, muito legal. Mas, ó, pra quem tá em casa, isso não é comum, né? Numa casa de família, quando você vai para um curso de idiomas. E aí, eu vou te falar, pelo tempo que eu te conheço, é muito fácil gostar de você. É verdade, você é uma pessoa neutra, assim, é tranquila, você passa essa tranquilidade. Isso é verdade. E acho que isso é uma barreira que a gente coloca, né? A gente coloca a barreira, acho que vou chegar lá, vou ter dificuldade. E isso que acontece, a gente que conversa bastante com intercambistas aqui, percebe, é um medo muito comum, né, das pessoas, mas quebra esse paradigma. E ela cozinhava? Então, ela cozinhava, mais ou menos, mas tinha muita comida lá. E o seu plano, como que era? O seu plano de alimentação? Então, isso daí eu economizei demais e assim... Eu achei uma coisa, assim, muito fácil, que eu tinha o café da manhã e a janta. Tá. E, assim, ela era bem flexível quando eu podia comer. E ela falava assim, hoje eu vou chegar mais tarde, pode pegar na geladeira, faz aí. E, assim, tinha muita opção e ela me deixou totalmente à vontade na casa. Não é sempre assim, eu sei. Tive muita sorte e ela virou realmente minha amiga. É muita sorte ou não, né? Porque tem estudante que acha que ele quer a comidinha pronta ali na mesa, né? E você já olha pelo lado flexível, né? Não, Um copo meio cheio, ela... né? E ela deixava, tipo, eu ficar totalmente à vontade, fazer o meu café e tal. Você tava num quarto, só você tinha... Então, só tinha eu de intercambista lá, mas eu dividia o banheiro com ela. E isso foi uma novidade pra mim, que eu nunca tinha feito antes. Mas também foi muito mais tranquilo, não tive nenhum problema, assim. Ela me respeitava o meu horário e foi, assim, bem tranquilo.
E ela foi, assim, a maior amizade. Na escola, eu fiz algumas amizades, eu gostei muito do meu professor, o Tim. E ele ficava contando todas as histórias dele, lá da família dele também. Mas, assim, na escola, eu não fiz tanta amizade que nem eu fiz com a host mesmo. É que você acaba passando um pouco mais de tempo também, né? Senta pra comer, assiste uma TV, aí você vai ficando um pouco E eu acho que ela era muito receptiva mesmo, então eu tive essa sorte de me dar muito bem legal. com ela. E acho que foi o grande ganho do seu intercâmbio, assim, pelo que a gente conversou um pouquinho no bastidor, né? Essa imersão com a host mother ali no dia a dia foi o que levou você a conhecer de fato Chicago a fundo. Talvez só como turista você não teria tido toda essa experiência. Não. Você concorda? Concordo. E eu, assim, quando for fazer meu próximo intercâmbio, provavelmente eu vou ficar em casa de família também. Novamente. Não é pra todo mundo. Porque, assim, algumas vezes ela vai ficar fazendo pergunta que você não quer, tipo, eu queria dormir, mas ela tá querendo conversar, sabe? Tem essas coisas, você não tem a mesma liberdade. Você tem o curfew, você não pode voltar a hora que você quer. Você tem umas regras. Mas mesmo assim, é tão, assim, enriquecedor e divertido, sabe? É muito engraçado. Você vai lá, você vê o que a pessoa tá tomando café da manhã. É uma experiência autêntica mesmo. Tem que encarar como uma experiência que vai começar e acabar e pronto, né? Senão você não tá numa viagem de turismo nem no hotel, né? Você quer essa liberdade sem ficar no hotel, né? Pra Sim, que aí você pode, tipo assim, ficar no banho muitas horas, sabe? Fazer na essas sua coisas. casa, né? Eu gostei da palavra que você usou, autêntica, porque é justamente isso que a gente procura num programa de intercâmbio. É saber como que é viver ali, mesmo que eu não seja uma pessoa nativa daquele país, né? E aí, Eli, me tira uma dúvida em relação à sua rotina e ao seu curso, né? Como que isso foi dividido durante 2 semanas? Porque algumas pessoas podem pensar que 2 semanas é um período curto, mas em relação aos ganhos ali do estudo, o que você achou se foi proveitoso, se realmente você recomendaria mais? Superou a sua expectativa, não superou? Conta aí pra gente. Superou minha expectativa, com certeza. Porque, assim, eu fiz 2 semanas porque era isso que eu tinha de férias. 2 semanas. Uau. E, assim, eu não tô no momento da minha vida que eu posso fazer um intercâmbio longo. Mas eu queria muito ter essa experiência que eu não tive a chance de fazer quando eu era mais nova. Então, quando surgiu a oportunidade, eu falei, 2 semanas é o que eu tenho, vou fazer valer. E, assim, quando você tá lá, tudo é um aprendizado, tudo é bom, sabe? Você aprende e você interage, então você pega uma confiança e você vê que mesmo que você gaguejar, mesmo que você falar uma palavra errada, não tem problema. E você fala assim, nossa, eu consegui fazer a pessoa me entender, eu consegui resolver isso. É igual tá sentado nessa mesa aqui, ó. Você vem com medo, já tá soltinha. Já tá... Mais um desafio superado. Mas assim, aí dá, assim... E o meu inglês já era bom, assim, né? Porque eu trabalho com isso. Mas, assim, às vezes quando eu tinha que fazer uma reunião, sempre dava aquela travadinha, dava um negocinho. E agora eu vi que as pessoas entendem o que eu falo. Porque eu fiquei nos Estados Unidos e eles entenderam. E eu entendi o que eles falam. Então agora a confiança... Autoconfiança. Né? Mas autoconfiança, você falou a palavra. Porque você estuda muitos anos, você... Ver série, ver filme, né? Mas não quando você chega lá e você entende, e as pessoas te entendem, você fala, nossa... É outro patamar, né? É outro e na patamar. escola você teve, né? Então, uma conversação, gramática, Sim, speaking, lá e listening. E tinha aulas ali pra você praticar fora? Tinha. Você fez, você dava umas fugidas? Conta pra gente. Então eu até tava lembrando agora... teve uma aula que, assim, tinha muita coisa prática, né? E teve uma aula que era um debate, né? E aí eu tava nervosa que nem eu tava aqui antes, né? Aí eu vou começar o debate, né? Aí eu me perdi. Aí eu falei, nossa, me perdi. Só que aí todo mundo foi tão receptivo. E, tipo assim, me deixou tão feliz, assim, que foi uma coisa que chegou a ser positiva. Nem foi mais pelo meu fracasso de não ter conseguido debater. Tá todo mundo na mesma situação, né? E assim, aí você fala assim, não, eu vou falar, Aí você consegue. E assim, todos os dias tinha atividades, né? Tinha um que era um dia pra ir no jogo de beisebol. Nossa. Outro era um happy hour pra quem era maior, né? De 21. Aí teve um dia que na formatura era o karaokê. Que aí teve o karaokê lá na sala. Você cantou ou não? Não, esse daí eu não... Pulou. Pulei, só fiquei olhando. Participou. Mas assim, todos os dias tinha uma atividade com a escola. Aí você podia fazer
você podia ficar ou Escolher não, ou né? não, e- Aí, algumas eram pagas, mas muitas não eram. Tipo assim, o zoológico lá você não paga. E assim, eu adoro. Aí eu vou lá e fiquei passeando Eu lá. gosto também. E assim, você treinava tanto na aula, que é tudo em inglês, e assim, lá realmente, na escola que eu fui, era o tempo todo em inglês. Não vou falar que não tinha brasileiros, tinha, mas assim, eu falei Inglês com Inglês eles com também. eles. Nível, assim, eu já entrei no avançado. avançado. Isso Isso. ajuda também, né? Porque Isso. as pessoas estão ali, já tem mais segurança para falar, né? Mas, ó, Sim. você falou de um monte de coisa boa. E o brasileiro sabe, né? Que nem tudo são Não. flores, né, amor? E às vezes a gente passa perrengues e... Teve algum perrengue, assim, que você fala, putz, eu tive que me virar... Putz, não foi fácil. Você falou que você perdeu, passou no ponto de ônibus, mas teve alguma coisa né? engraçada, Esse assim? do ponto de ônibus, tudo bem. É porque eu sou perdida, né? Então, Isso aí você já tá eu já tô acostumada. acostumada, acontece Tá. em todos os lugares. Mas, assim, um que eu tava lembrando é que quando eu fui tentar carregar o cartão do ônibus, a máquina deu algum problema e comeu $20 meu. Cobrou $20 a mais. Não, 20 tipo, pegou e não carregou. Aí eu falei, Ah. meu Deus, $20 é uma fortuna aqui. É, eu um preciso... dinheiro, né? É uma semana de ônibus, acho que era até mais do que isso. Ah. Aí eu falei assim, mas e agora? Como que eu vou reclamar aqui? Porque é uma coisa você fazer uma conversa agradável, né? Mas aí eu cheguei Era lá... na máquina, você tava É, numa na máquina. máquina, eu tive que chamar a segurança, aí foi explicando, aí ela falou assim, você tem que ligar nisso, tem que ligar nisso. Aí foi esse o perrengue. E no final deu certo. No final deu certo, mas aí deu um trabalhinho, né? Ah, mas essas coisas, acho que, Aí você pensa- que te engrandecem na viagem, né? Porque Sim. você conseguiu praticar o que você provavelmente aprendeu dentro da sala de aula. Foi E totalmente lá você vê que você inesperado. consegue, assim, aí você fica tipo, o que eu faço? Mas aí eu consegui. Ô, Linis, eu conheço Chicago, tive já a oportunidade, estou na Experimenta há muitos anos, faz muito tempo que eu fui, mas você falou do visual, é uma das coisas que fica muito na minha cabeça, assim, deve ter mudado bastante já. O que você viu de muito legal na cidade, além disso que você falou, e que te surpreendeu, sei lá, alguma coisa que você viu que você fala assim, nossa, me surpreendeu, não negativamente, mas eu tive em Buenos Aires há pouco tempo e aí eu fiquei muito surpreso, fazia muito tempo que eu não tinha ido, a cidade está extremamente limpa, segura, você anda com o celular na rua tranquilo, e aí eu fui pesquisar, Buenos Aires é a capital da América Latina mais segura que tem, eu não sabia, então assim, coisas que me surpreenderam positivamente e negativamente, o preço da comida, da bebida achei cara. Então, assim, e em Chicago? Conta pra gente. Então, as coisas que me surpreenderam, primeiro, quando chega lá, você já fica meio, nossa, que lugar maravilhoso. Aqueles prédios assim, incríveis, bem alto. Aí lá tem muita água. Você tem o rio que passa a cidade, que aí você tem os passeios de barco. Aí tem o lago também, que é um lago de água Você doce. foi no que verão? Eu fui depois do verão, né? Ah. Mas estava calor ainda, então eu consegui aproveitar as praias de água doce que tem lá, que são lindas também, bem gostoso. Isso eu não sabia, que Chicago tinha olha praias. aí. Aí eu falei assim, nossa, praias, mas é praia de lago, mas é praia mesmo, assim, quarei tudo. Aí tinha os restaurantes, assim, muito E gostoso. galera na água, tomando Galera banho. na Você água, entrou? fazendo Você deu piquenique. um tibum ali. Dei um tibum. Tem que, pra tirar a uruca, tem que Sim, entrar, né? sim. E era água limpinha. Eu falei, nossa, realmente é limpo. Que legal. E eu tinha ficado meio na dúvida se eu entrava na água ou não, mas a host falou que podia, que era limpa. Ela falou, do rio não, o rio é sujo, mas o lago é super limpo, então você pode entrar. E assim, eu atravessava a rua, aí via, sei lá, o Chicago Tribune. Aí depois eu dava outra volta, aí via um prédio, assim, totalmente espelhado, gigantesco, assim. Era muito legal. Tudo icônico, assim. Fora que, como eu fiquei em homestay, eu fiquei no subúrbio, né? Então, era um trajetinho até ir lá. Mas, assim, as ruas maravilhosas, assim, com as árvores, com os esquilinhos. Nossa, Aí, aí, como tava em setembro, perto de chegar o Halloween, já tinha decoração de Halloween. Um mês antes, assim. Aí eu falei, nossa, estou dos Estados Unidos mesmo. Que incrível. delícia. Então, assim, tudo isso achei icônico. Agora, o que não é muito legal, que eu não gostei muito lá, mas infelizmente uma situação que se repete em muitos lugares, é que tinha muito homeless, muitas pessoas em situação de rua. Mas assim, Que tá bem comum nos Estados Unidos. muito hoje, comum né? nos Estados Unidos e Nas em grandes todos cidades, nas grandes cidades, porque lá
é isso, é uma grande cidade, então você vai ver... Mas aumentou muito, né? Aumentou. Muito. Em Nova York se vê bastante São Francisco e em Los Angeles não podia ser diferente em Chicago, né? Por ser uma cidade Sim. muito grande. Mas assim, mesmo você vendo, você sentia medo ou não? Não sentia, assim... Porque eles não mexem com você, eles não ficam interagindo, eles não ficam Até chegando em porque você. A polícia ali é muito ativa. né? Assim. E assim, você vê assim, todo mundo convivendo, andando normal, assim, é uma coisa chata de se Dá ver. dó, né? Dá pena. dó, você dá uma bad por causa disso, mas você entende que Você tá numa cidade grande. uma né? cidade grande e a realidade do mundo, infelizmente, é essa. Mas assim, eu ficava o tempo todo com o celular na mão. Porque perdida, tinha que ficar vendo. E tinha meu roteirinho do que eu ia fazer e todas as coisas. Delícia. E eu ficava o tempo todo com o celular na mão e não tinha nenhum pingo de medo de roubar meu celular. Assim, era uma coisa assim, muito segura mesmo. Até quando eu fui na praia, eu fui sozinha um dia, porque tava um sol maravilhoso. Eu fui numa segunda-feira, né? Ai, que delícia. Sentindo rica, né? Indo pra, Herdeira, tava fui na né? minha aula É. de O famoso inglês, fui na meme. minha aula de inglês lá em Chicago, e depois eu fui lá conhecer a praiazinha do Vida lago. dura, né? Aí eu deixei minhas coisas na praia, assim, e fiquei na água de boa, assim. E eu sei que tem muitos lugares que pode fazer isso, mas eu realmente me senti muito É que segura. a gente fica apreensivo, né? Pela situação que a gente vive aqui, né? E assim, eu via que tinha muitas pessoas fazendo isso, sabe? E tinha um monte de gente de família, assim, fazendo piquenique. Era um lugar muito seguro mesmo e numa E cidade agradável, gigante. Você pensar em fazer isso, sei lá, no Rio de Janeiro, que é uma cidade grande São também. Paulo, não precisa nem pro Rio de Janeiro. Você é muito Aqui, longe. Santo André, né? Aqui. Eu não ando com meu celular Não na dá. mão em Santo André, mas lá eu andava e assim, Tranquilo, né? super tranquilo. Eu achei assim, lógico que você não vai bobear também, né? Porque é uma cidade Não, grande. sim, não mas, rola, né? mas a sensação de segurança é diferente, né? É Eu acho totalmente que isso- diferente, nossa. É o que muda um pouco ali na rotina. Olha, queria mudar um pouquinho de assunto, de um tema que você mencionou e me despertou aqui saber um pouquinho mais, né? Você comentou que as 2 semanas escolhidas foram justamente por conta das suas férias de Sim. trabalho. E é o tempo que você tinha e acabou te surpreendendo até positivamente pelos ganhos que você teve, né? Sim. E essa preparação, assim, para as 2 semanas, porque às vezes eu já me peguei pensando que realmente é pouco. Será que eu vou ter um ganho, vou ter um retorno ali legal? Eu vou sair falando, né? É uma dúvida comum que eu vejo algumas pessoas pensando também. Esse processo de preparação, a escolha das 2 semanas, os imprevistos que você teve pré-intercâmbio, assim, né? A gente falou de perrengue lá, mas houve alguma situação também que acabou sendo mais complicada na sua preparação? Então, felizmente foi tudo muito tranquilo, né? Eu pesquisei bastante, né? Isso que tem que fazer, você sempre tem que pensar muito sobre o lugar. E principalmente, tipo, nos Estados Unidos, nessa parte do país, tem muita mudança de tempo, né? Então você tem que estar preparado, você tem que... Como eu fui numa época que estava mais quente, foi bem tranquilo, mas assim, essas coisas que eu vivi nessa época foram totalmente diferentes se eu fosse no inverno. Então, isso é uma coisa que tem que pensar. Quando que você vai? Tá? É uma E preparação. setembro é uma boa indicação para fazer. Setembro é uma boa indicação. Eu acho uma época maravilhosa para viajar, porque aí já não tá mais tão alta temporada, high É season. muito pessoal, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de frio e neve. Né? Então, assim, é legal você fazer essa pergunta, Então, porque eu fiquei... ali você falou, tive que recomendar um tênis bom, não era? Você vai andar muito, né? Você vai andar muito, e você não vai andar muito quando estiver nevando, entendeu? Mas no momento que eu fui, eu fiquei batendo clima E perna mais nem de agradável. tênis, provavelmente. né? você vai fazer outro rolê, outra coisa. E, então, isso daí você tem que se preparar bem. Mas, assim, Chicago, eu vi que é mágico no inverno. A minha host, a Júlia, eu sigo ela no Instagram, né? A gente tem contato ainda. E, assim, ela ficou postando as fotos do Natal, assim, maravilhoso. Eu falei, eu quero voltar. E você tem planos de reencontrá-la em algum momento? Então, a gente falou de fazer uma viagem pra Nova York, porque a filha dela... Porque agora eu gostei muito de Chicago, mas eu também quero conhecer muitos outros lugares, né? E eu nunca fui pra Nova York. Aí, como a filha dela mora lá, aí eu falei assim, então... Já Se der tem certo, a gente se encontra uma lá. acomodação. Não Eu sei vou se te eu fico falar, lá. se você achou Chicago mágico, Nova York Ainda melhor, Nova né? York é muito... É um mágico real ali. Você vai
na Grand Central Station, você vê que você tá num filme, você vai no Central Park, você tá num filme, você anda na Quinta Avenida, você tá no filme o tempo inteiro. Sim. 100% do tempo, porque repete muito, né? Sim. Então, mas é muito legal, né? Ver esse brilho no olho dela, né, amor? Ver falando, ver essa animação. Eu é sinto muito uma coisa assim, é um famoso furicutico de querer conhecer também. dá. Não, mas vai, eu super indico e eu conheço outras pessoas que foram e gostaram muito. E a experiência é incrível mesmo. E assim, uma coisa que eu achei que Chicago, não é que é melhor, mas assim, faz a diferença de Nova York, é porque como entendeu? Você vai sozinho, mas assim, Nova York me parecia um pouco mais intimidador, sabe? Você fala, nossa, Nova York, lá é gigante, lá é Mais caro, né? é Eu tenho mais essa caro, impressão. mas as coisas são mais difíceis, tudo. Aí, sei lá, o Chicago parecia que eu fui feita pra lá, sabe? É que Dá Manhattan aquela- é pequeno, né? Assim, Nova York é muito grande, mas Manhattan, mesmo a ilha, você vai sentir essa mesma Esse aconchego, vibe esse de um acomodo. outro jeito. Não, mas- É uma outra pegada, mas é uma outra energia. Vale, você tem que ir para Nova York. Tá bom, vou no próximo. O próximo vai ser pra lá, porque eu realmente quero E você conhecer. falou uma coisa aqui pra gente nos bastidores que eu achei legal, e é legal falar pra quem tá nos assistindo, né? Porque eu perguntei pra você, você voou do quê? Você voou de United? Foi num voo direto, né? Que a gente sabe que a United vai direto. Você falou, não, eu quis economizar e fui de Avianca. Fui de né? Avianca. Com todo respeito, a Experimento vem de Avianca, vem de United. Você fez a economia, Sim. mas foi um voo mais cansativo, você disse. Mesmo assim, você acha que essa economia valeu a pena? Ou se você fosse hoje novamente, você pagaria ali às vezes 100, 150 dólares a mais para ir num voo direto? Eu acho que eu pagaria pra ir no voo direto. Legal. É legal, Sim. né? Porque às vezes a gente olha só pro dinheiro e aí você chega muito mais cansado. Você que ficou 2 semanas, né? Então, assim, não foi tão longo, né? Mas poderia ter sido mais fácil. Lógico, confortável, claro, Mais né? confortável e também. Rápido. E o avião é até, tipo, o que você tem no avião é diferente, Tá. né? Porque a Avianca é mais simples, né? Tá. Mas assim, deu tudo certo, foi diferente, mas. Mas podia ser, é lógico, né? Você fala, pô, é uma economia que eu... É aquela economia que não vale não muito a pena, né? não Por isso eu vale. fiz Não... questão de perguntar. E você teve Ainda mais algum- a passagem que você divide um monte de vezes, aí você nem sente, né? Aí... É, isso aí. É um bom montante conselho. É uma coisa É. muito pequena, né? Você fez 4 horas de inglês, 4 aulas por dia, todo dia. Isso. Aí as minhas aulas eram de manhã, né? Eu chegava e fazia as aulas, aí tinha um intervalo pequeno, né? E depois de tarde tinha as aulas de conversação. Então, só pra gente estimar aqui, 4 aulas por dia, né? Que foi o que a Ali fez. Durante 20 2 por semanas, semana, 20 por 40 semana. por semana. Equivale ao que num curso Ah, de se você idiomas faz um do curso de Brasil? 1h30, vamos chutar que 2 horas por semana aqui no Brasil equivale a 10 semanas de curso só na sala de aula. Só Fala na que ela sala de aula, a aprendeu com vivência. a Rossi, aprendeu nos Os passeios, né? Que a gente perrengues, acabou. Li, a gente conversou tanto, foi tão boa a conversa que a gente tá 2 Ai, meu minutos de Deus. terminar. Mas tem muito assunto ainda. Mas Não, volta, mas- volta. ó. Agora que ela tá soltinha aí, É, né? agora que eu acostumei já. Não, mas assim, realmente foi uma experiência incrível e que mudou minha vida, de verdade. Mas Antes, isso é- então, você vai fazer o seguinte, para terminar, você vai olhar para essa câmera agora olhar pra e câmera. vai falar para quem está em casa que conselho você dá para quem tem vontade de fazer um intercâmbio, para quem tem medo, igual você estava com medo de sentar aqui, com medo de ir, com medo de não fazer amigos. Conta para eles, não olha para a gente não, conta para quem está lá te vendo agora. O que você recomendaria? Então, meu conselho é só vai. Só vai, porque você consegue, você é forte, você vai se dar bem e você vai ver que vai ser uma experiência que vai mudar a sua vida. Porque mesmo sendo só 2 semanas que eu fiquei lá, foi uma coisa que eu, tipo, sei lá, quando eu tinha 18 anos, eu nunca imaginei que ia fazer. Então, eu consegui e vou ter isso pra sempre. E é isso. Só vai que vai dar certo. Vai dar conseguir. É igual o Expert Talk ou não? É. Só vai que você sentar- consegue. Tem que sentar para Não. dar certo. Você voltaria aqui agora para gravar de novo? com a Agora eu gente? vou. Agora vai, né? Agora eu tenho que voltar quando eu fizer meu intercâmbio em Nova York, é né? isso. Aí eu faço um pouco. O parte 2 do. Não, Parte mas de dois. vamos fazer o seguinte, vai ter que voltar para contar um pouco mais de Chicago, dos passeios, porque Que a gente nem acabou falou não aqui, foi falando. muito rápido. Aí Ah, você sim. volta aí para dar umas 10, 12 dicas de destino aí para quem está querendo ir para Chicago, para quem não conhece, porque muitas vezes as pessoas não escolhem porque não sabem, né? Tem muita coisa pra fazer lá. É isso. Muita. Tipo assim, eu tive que escolher, né? Mas assim, muito.
E tudo você consegue fazer sozinho, ou você, se você tem mais segurança, você pode fazer com o passeio também, comprar o passeio. Lá ainda existe Groupon, aí você compra os Groupon mais baratinho. Então, essas dicas você guarda Tá que você bom, vai voltar. Eu guardo. Vai voltar, Pessoal, né? Até muito prometo. obrigado, né? Muito obrigado a nossa parceira aqui. Se a gente deixar agora, ela fica muito eu mais acho tarde, que Agora né? eu peguei gosto. Lili, Eu muito acho que obrigado sim. por estar conosco aqui. Obrigada, Lili. Foi muito bom te receber. Muito legal para mim te ver aí, como foi muito legal quando ela sentou do meu lado a primeira vez, que foi uma pessoa que eu queria muito, insistia para ela. E ver essas pessoas, essa quebra de barreira, também já passei, eu sinto isso cada vez que eu sento aqui. Então, É as muito pessoas legal, que né? quiserem fazer pergunta para a Lilian, pode mandar aí, ela responde, porque ela trabalha do nosso lado aqui, né, Lilian? Sim, trabalho. Então, obrigado mesmo. Obrigada, E Lili. parabéns aí pela sua viagem. E vai voltar em está breve muito para dar convidado. as 10 dicas as 10 principais Dicas de Chicago. Chicago. Tá bom. Já bom? temos aí o próximo tema. Acompanhem. Li, muito obrigada. Foi super legal ter você aqui com a gente. E é legal ver a gente conseguindo trazer cada vez mais especialistas para nossa bancada, trazendo tanta informação importante. Valeu. Obrigadão, viu? Obrigada, Até gente. mais, pessoal. Tchau, tchau. 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 Expert Talks. Expert Talks.